Aprender para crescer. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no quarto trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos o governo divino em mãos humanas. Comentarista Osiel Gomes. E nas lições bíblicas jovens, poder, cura e salvação. Comentarista Henrique Pesch. A CPAD possui um currículo completo do berçário à fase adulta. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado, ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores como pasta de visuais com ilustrações indicadas para complementar as aulas das revistas, livros auxiliares das lições de jovens e adultos, revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais criativos e eficazes e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 3. A cura do coxo e seus efeitos. Paz do Senhor, prezado professor, prezada professora. Com alegria retornamos ao vídeo de subsídio à aula dos jovens da Escola Bíblica Dominical, que tem por título neste trimestre Poder, Cura e Salvação. O Espírito Santo agindo na igreja em atos, e por que não dizer, agindo também em nossa igreja nos dias de hoje. Na lição 3 nós estaremos falando sobre a cura do coxo e seus efeitos. Nas primeiras duas lições demos uma introdução sobre o livro e também sobre a efusão do Espírito Santo, e agora a partir da lição 3 entramos nos milagres e maravilhas propriamente ditos que são relatados neste maravilhoso livro de Atos dos Apóstolos. O texto do dia está em Atos capítulo 3, versículo 6, que diz: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a síntese desta lição diz: aqueles que têm a Cristo possuem um tesouro de valor inestimável, e este tesouro precisa ser compartilhado. É interessante, prezado professor, professora, nós relatarmos e lembrarmos que aquela comunidade de cristãos no início da igreja, eles tinham algumas características peculiares, e algumas são relatadas no livro aqui de Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Este grupo de cristãos tinham essas características que foram fundamentais para Deus operar no meio deles. Eles perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos, na palavra do Senhor, que é a base para qualquer avivamento em nosso meio. Também eles perseveravam na comunhão, aquela koinonia, aquele sentimento que não é apenas estar juntos num culto, em uma igreja, mas eles compartilhavam de bens materiais, eles compartilhavam de todos os seus sofrimentos e alegrias. Eles compartilhavam também, eles perseveravam nas orações, era um povo que orava continuamente, desde alcançar a promessa estavam orando e continuaram orando. E também eles perseveravam no partir do pão, no partir do pão.
ou seja, era um grupo de cristãos, uma comunidade que tinha essas características fundamentais para que Deus opere. E nós cremos que se fizermos isso, também nos dias de hoje, Deus irá demonstrar o seu poder. E nesta lição em especial, nós vemos então Pedro e João, que serão aqui os personagens principais ao longo deste episódio. Havia uma porta chamada Formosa, que ficava ali junto ao templo, e eles, nos diz a história que Pedro e João foram orar no templo às 3 horas da tarde. Ou seja, eram homens de oração, foram para a igreja orar no meio de uma tarde. Gente de oração e que vai orar, alguma coisa sobrenatural pode acontecer. Isso aconteceu de fato ali no caminho, mas esta porta, Flávio José vai nos indicar que era a maior porta do templo, era feita de bronze muito caro, mais caro ainda que o próprio ouro, mais belo do que o próprio ouro. E essa porta podia ser acessada pelo pórtico de Salomão. No entanto, apesar desta porta pomposa, ali vivia, era colocado sobre aquela porta alguém que era excluído da sociedade, uma cena triste, desanimadora, de um aleijado que era colocado ali, um moribundo, um coxo de nascença, era colocado ali todos os dias para pedir esmola. Uma cena que, para nós brasileiros, não é um tanto incomum, porque vemos pessoas assim nas grandes cidades ou em várias cidades do Brasil, e deparamos com cenas tristes assim, mas que não deve nos impedir de nos aproximarmos dessas pessoas, pois Deus as ama também e Deus quer também nos usar para alcançar essas pessoas para Cristo, não é? Nós não podemos fazer acepção nenhuma de pessoas, mas nos diz que neste caminho, ao entrar no templo, este coxo pediu então esmolas, olhou para Pedro e João, esperando deles algum troco, um dinheiro, alguma esmola, e foi realmente interessante se nós analisarmos o texto que diz que eles fitaram então os seus olhos naquele coxo, eles olharam firmemente para ele, porque eles não tinham aquilo que ele esperava, porém eles tinham algo de valor muito maior, algo inestimável que aquele coxo nem imaginava, Então aquele coxo olhou para eles como esperando algo, porque o mundo sempre vai olhar para nós como se nós tivéssemos algo diferente para oferecer-lhes. As pessoas vão até a luz para poderem enxergar. Então a cura do coxo acontece quando aqueles 2 discípulos de Jesus, eles creem que aquilo que eles possuem tem um valor muito maior do que o próprio dinheiro, porque nós sabemos que o dinheiro não resolve tudo. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas ele não pode te dar saúde propriamente dita, não é? O dinheiro ele não pode comprar felicidade, ele ajuda em muitas coisas e o dinheiro é muito bom se bem usado, Não podemos dizer que o dinheiro é ruim, o dinheiro é muito bom para muitas coisas, mas Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Este é o grande problema. Então Pedro e João vão dizer para aquele coxo que eles não tinham ouro nem prata, mas o que eles tinham, isso eles dariam a ele. E então eles estenderam a mão para o coxo, puxaram o coxo e disseram: em nome de Jesus, levanta e anda. E é interessante que podemos ver que eles não fizeram ali um culto, não pregaram muito, não fizeram uma longa oração,
mas na ousadia e no poder do Espírito Santo apenas levantaram aquele coxo, e diz que o coxo saltou e começou a andar, né? Naturalmente seria o contrário, o coxo deveria andar e depois saltar, mas diz que a alegria e o poder foi tanto que ele saltou e depois começou a andar e entrou no templo, então pulando e se alegrando, e a multidão então ficou ali realmente surpresa do que havia acontecido com aquele coxo de nascença. Aí abriu uma grande oportunidade para Pedro. Quem sabe se Pedro fosse um tanto egoísta, né? Querendo se aparecer ou querendo a glória para ele, ele focaria nele e no seu companheiro João, mas ele não quis de forma alguma reter a glória para si. Ao contrário, disse que aquilo que havia acontecido não tinha nada a ver com eles, mas era uma demonstração do poder de Jesus, e ele aproveitou então para compartilhar Jesus com aquelas pessoas. Isso deve ser sempre o nosso procedimento. Um milagre, uma maravilha do Senhor deve nos abrir a porta para compartilhar Jesus, e a glória deve ser somente para Jesus, né? O profeta Isaías diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém, né? E muitas vezes, infelizmente, vemos pessoas usadas por Deus em que começam a receber a glória do homem, e nós todos somos tentados a isso quando Deus nos usa, somos tentados a reter parte da glória. Mas Pedro e João nos dão uma aula aqui, quando eles entram no templo e dizem que isso não tinha nada a ver com eles, mas era o poder de Deus agindo na vida daquele coxo. Eles pregaram a Cristo, e Pedro não era um pregador apenas de agradar o seu público, ele pregou aquilo que nós devemos pregar: arrependimento. Pregou arrependimento e pregou Cristo crucificado. Pedro não era um pregador da teologia da prosperidade, que pregava apenas vitória atrás de vitória, e que a nossa vida aqui é um mar de rosas, se nós crermos com fé tudo vai dar certo. Não, ele pregou arrependimento, ele pregou a salvação que vem mediante somente Cristo Jesus. E ele nos diz ali que muitos creram naquele dia, e podemos ver então que o maior milagre que acontece na vida do ser humano é a salvação em Cristo Jesus. Milagres físicos acontecem e são bênçãos de Deus. Eu mesmo já fui alvo de um milagre da parte do Senhor, quando fui curado de hepatite C, quando era ainda mais jovem. Quem sabe você que está me assistindo já foi curado de alguma enfermidade, você sabe que isso acontece, que Deus realiza, porém nada substitui a salvação em nossas vidas como o maior milagre que um ser humano pode receber da parte do Senhor. Eu quero então te encorajar a crer que Deus realiza milagres, Deus cura ainda pessoas doentes, mas que Deus continua salvando. Que Deus te abençoe e que você tenha uma boa aula abençoada, cheia do Espírito Santo junto com os seus alunos. Professores da escola dominical, alunos, irmãos, ouçam-me. Deus está precisando de homens que se coloquem nas suas mãos. Eu tenho certeza absoluta que Deus continuará abençoando e multiplicando os nossos alunos da escola dominical. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança.
EAD, a editora da Escola Dominical.